E hoje eu quero falar com você sobre algo que é super importante para o casamento: atender às necessidades um do outro. E isso é muito importante para o casamento, quando a gente percebe as necessidades e a gente atende. Porque você, eu, seu cônjuge, a Briane, minha esposa, todos nós temos necessidades. O problema é que às vezes essas necessidades elas não são comunicadas, elas não são ditas, elas ficam ocultas, ficam só na nossa cabeça, aquilo que a gente precisa, e a gente espera que o outro adivinhe, que o outro leia a nossa mente, que o outro perceba. E aí, quando o outro não percebe, ele não vê essa necessidade, ele não consegue atender. Então, a primeira parte que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: para você atender uma necessidade, qualquer que seja essa necessidade, a primeira coisa que você precisa é perceber a necessidade. E perceber a necessidade é você olhar ao redor. É olhar para o teu cônjuge, para o teu marido, para a tua esposa, é olhar para o ambiente que está ao teu redor, é olhar para a tua casa, é olhar para o ambiente onde você está inserido, dar uma volta, um olhar que você vai ver uma necessidade. Às vezes a gente não consegue ver as necessidades. Por quê? Porque às vezes o que é uma necessidade para você não é uma necessidade para mim. Às vezes alguma coisa que precisa ser feito na casa ou com o cônjuge, você pode ver que aquilo é uma necessidade, que espera que alguém faça, mas talvez eu olhe e não pense que aquilo é tão importante, porque nós somos pessoas diferentes. Então, por isso, primeiro fator é que você precisa perceber, precisa captar essa necessidade. E para isso, para perceber, você precisa de sensibilidade. Sensibilidade ou empatia para se colocar no lugar do outro, sentir como o outro, perceber o mundo com os olhos do outro, para então descobrir qual é a necessidade do outro. Você vai descobrir a necessidade do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, do teu colega de trabalho, quando você percebe, quando você com sensibilidade consegue se colocar no lugar do outro para sentir o que ele está sentindo. Então, atender uma necessidade pode salvar o seu casamento. Então, quando você vê uma necessidade, né, você precisa de um terceiro fator. Além de perceber, além de ter a sensibilidade para perceber, você precisa ter vontade para atender. Algumas pessoas, elas conseguem ver uma necessidade. Puxa, isso precisa ser feito, aquilo precisa ser feito, mas elas conseguem ter uma postura, um comportamento, ter um olhar de abstrair aquela necessidade e passar por cima. Seja a necessidade de silêncio, a necessidade de dormir, a necessidade de sexo, a necessidade de comer, a necessidade qualquer que seja, necessidade de um abraço, de um carinho, de uma palavra, né? Qualquer que seja a necessidade, tem pessoas que percebem, têm a sensibilidade, percebem, mas elas não querem fazer nada. Elas não têm vontade para fazer alguma coisa. E quando você percebe uma necessidade e você não atende essa necessidade, aí sabe o que vai acontecer? Isso vai gerar uma bola de neve. Porque hoje você não atende, amanhã você não atende, depois você não atende, aí o outro que está esperando aquilo e sabe que você viu que precisa, você vê que você não está se importando, que você não tem vontade, que você não quer melhorar o casamento. Então, quando você vê necessidades e elas não são atendidas, né, por que essas necessidades não são atendidas? Por que as pessoas elas veem uma necessidade e elas não têm vontade de agir para atender a necessidade do outro?